Se eles teve toda a chance de pegar quando ele estava aqui, agora que ele está em outro estado, vai ser meio difícil, né? Como que eles vão pegar agora? Se todas as provas que eles tinham, a oportunidade que tinha. 2 meses se passaram da morte da irmã de Kátia, a técnica de enfermagem Maria Mônica Cajueiro. O processo pela Polícia Civil está em segredo de justiça e poucas informações são repassadas. Estava em segredo de justiça e que não poderia se comunicar sobre o caso. Só que como eu tenho outros meios, aí consegui por terceiros descobrir que já tem um mandato temporário de prisão para ele. A gente acabou sabendo que ele já está com uma prisão temporária, mas por meio de terceiros, não foi por meio da delegacia não. Por meio da delegacia está em sigilo. Somente após 2 meses da morte de Maria Mônica Cajueiro é que a Polícia Civil conseguiu um mandado de prisão temporária contra o principal suspeito do crime, o ex-marido. A irmã, através de uma testemunha, foi quem insistiu nas investigações. Intima eles, tenta ouvir eles, eles vão entrar em contradição. Dei o nome de todo mundo lá, todo mundo que presenciou, todo mundo que ouviu os comentários dele, as gravações que eu levei. Se eles tivessem focado naquilo, naquela época, eles tinham conseguido. E agora, depois de 2 meses? Quanto tempo vai levar isso? Ou quantas vítimas ele vai fazer? O caso, no início, foi tratado como suicídio. Ela morreu dia 13 de setembro em Perobal, na casa onde morava com o marido há 8 meses. Mesmo após a repercussão, o delegado à época descartou outra linha de investigação, conforme entrevista concedida dia 6 de outubro. Foi apurado que a pessoa suicidou-se, não existe participação de nenhum terceiro, então esse inquérito tende a ser arquivado. Porque se eu não tivesse batido em cima, ia ser só um suicídio. Que nem diz o delegado Osnildo, né? Um suicídio que a família tinha que entender. Quantas famílias não teve dúvida também, só que não foi capaz de ir atrás? Quantos casos já não foi enterrado como um suicídio? E ninguém se manifestou, por que a polícia vai se manifestar? Porque foi o que aconteceu comigo. Só em 14 de outubro, as investigações tomaram outro caminho. Por questões de estratégia, às vezes nós temos que manifestar publicamente uma linha de investigação que não é a única que está sendo procedida, exatamente em razão de desdobramentos, né? A polícia investiga com total isenção de ânimos, mas as partes envolvidas, elas agem mais levadas pela emoção do momento ali. Isso aí cria alguns desdobramentos que a gente não pode estar manifestando. É uma estratégia deles trabalhar. Que estratégia é essa que tampa os olhos de todo mundo? Que estratégia é essa onde que a polícia trabalha com a verdade e escondeu esse caso, abafou esse caso? É o jeito deles trabalhar? Em vez deles se unir com a família, sabendo que a família só estava ali querendo ajudar, só estava levando as provas para eles, a família só queria justiça. Hoje é 2 meses ele na rua, sabendo que com 3, 4 dias, a polícia... peraí, mas não tinha prova. Mas tinha, você sabe por que tinha? Porque senão eles não tinham mandado buscar o resto das cordas com 3 dias da morte dela. Eles suspeitavam, porque senão eles não iam fazer isso. Eles não iam buscar o restante do material, do objeto que ela se matou. O acusado Divanir de Souza Duarte, de 39 anos, fugiu do Paraná cerca de 3 dias depois do crime. Segundo a irmã da vítima, ele tem parentes no estado do Piauí, onde possivelmente ainda esteja. Falei assim, olha, ele foi embora, ele saiu do grupo da família, ele trocou o telefone, a gente liga, ninguém tem contato com ele mais. Aí começou, mas por que vocês não informaram? Mas por que vocês não informaram porque eles brigavam? Mas por que vocês não passaram essa informação para a polícia? Como que a gente vai afirmar uma coisa para a polícia se a gente não tinha prova? Eu acho que a polícia que tinha que levantar suspeita para nós. Falar, não, olha, a sua irmã tem alguma coisa errada aí. Ela revelou ainda que a mesma testemunha que apontou ele como assassino disse da participação do filho do acusado. Isso porque Maria Mônica buscaria a namorada do filho dele em Umuarama, mas não teve tempo, porque ela já estava morta. A mesma pessoa chegou em mim e contou os detalhes, falou assim, olha, ela estava pronta para trabalhar mais cedo porque ela vinha buscar a esposa do filho dele em Umuarama. E na última ligação dessa menina, dessa Lohane para minha irmã,
Minha irmã já não atendeu mais, quem atendeu foi o Divanir. Aí o Divanir falou assim, olha, a Mônica não vai poder te buscar porque a gente brigou muito e ela está muito nervosa. E ela não tem condições de dirigir. Aí essa menina falava assim, não, mas eu quero que ela venha me buscar. E essa menina estava grávida, está grávida, né? Aí a minha irmã ia vir buscar em Umuarama. Daí de Umuarama, a minha irmã ia deixar ela na casa dela e ia trabalhar. Só que a minha irmã já estava morta naquela hora. A adolescente que está grávida é a única que não conseguiu ir embora. Ela foi ouvida pela Polícia Civil logo após a reportagem veiculada na Rede TV no dia 15 de outubro. A irmã da vítima acredita que o depoimento dela foi o ponto-chave para o mandado de prisão. A menina chegou a ficar trancada até eles arrumarem a cena do crime. E ficar preparada que os dois, ela e o filho iam na frente e depois o Divanir ia. E trancou ela na casa. E ela falava assim, não, mas eu quero ver a Mônica. Ela falou assim, você não vai poder ver, porque você está grávida do jeito que está ali, você não pode ver. E ela ficou trancada. Eles trancou ela na casa e foram os dois lá arrumar a cena do crime e tudo. E depois, Ele e o filho. Ele e o filho. E depois, assim, ele foi embora e logo dias depois o filho também foi. O que aconteceu? Para a polícia não ouvir o que eu estava falando, porque eu fui lá, eu dei o nome dele, eu dei o nome do filho. Eu falei, olha, o filho também está indo embora. Divanir segue foragido. A minha irmã era cheia de vida. A minha irmã gostava de viver. Tiraram dela o que ela mais gostava, que era viver. Se a gente não tivesse batido em cima, hoje era só um suicídio e acabou. Estava arquivado como isso. Foi o que nem disse o delegado, que a gente tinha que entender que ela tinha se suicidado. No dia 6, ele soltou uma reportagem com o Tatu, que a família tinha que entender que foi um suicídio. E, na verdade, não foi. Tentamos contato com a Polícia Civil, mas, por enquanto, não tivemos retorno.